Declare ao Rei. E o louvor ao Rei. Coloque a mão no coração e declare. Jesus, só Ele é digno. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, Levante suas mãos. a Dê a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor a força e o poder. e o poder Pertence a ao quem? Rei Jesus. Só a Ele. E o louvor ao Rei Jesus. Comece a falar com o Pai. Comece a falar com Jesus agora. Toda a igreja. Às vezes, nesses dias de isolamento social, você não tem tirado um momento com o Senhor. É tempo de se isolar com o Senhor. Não isolar das pessoas, mas se isolar com o Senhor. Ter uma intimidade com o nosso Rei. Declarar que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele. Comece a orar, igreja. Comece a falar com o Pai. Se você tem muito tempo que não fala, fala agora. Paizinho querido, eu te amo. Tu és maravilhoso. Tu és tremendo, Pai. A melhor coisa é estar na Tua presença. A melhor coisa é estar na Tua casa para te adorar, exaltar o Teu santo nome. É honrar o Teu nome vivo, o Teu nome que reina. Este nome que está acima de todo nome. Aleluias. Comece a glorificar o nome do Senhor através da sua oração. Comece a declarar que só Ele é digno. Oh, Tu és exaltado, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Pai querido. Labachuri andalabás. Igreja do Senhor. Oh, andalabachuri canta labás. É tempo de mergulhar na presença, no rio de Deus, na presença do Senhor. Chegar diante do trono e declarar que só Ele é toda honra, toda glória e todo louvor. Lecalabachuri andalabás. Cheri andalabás, chui cantalás. Oh, vamos declarar mais uma vez a honra, A honra, a glória. essa igreja estará um dia diante do Senhor cantando essa canção. Você estará um dia diante do Rei declarando que toda honra, toda glória pertence a Ele e a mais ninguém. Ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor chegamos diante do Teu altar e declaramos que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Porque só Você é digno, Pai. Só o Senhor é digno, Pai, de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai, em nome de Jesus. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, para Te exaltar, para dizer que Tu és maravilhoso, Senhor, que Tu és tremendo, Senhor, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. Oh, como é bom estar aqui, Senhor, para Te adorar, Senhor. Aleluias. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Glorifique o Senhor com as suas palmas esta noite.
Amém. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluias. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Quem está feliz com o Senhor Jesus nessa noite, diga glória a Deus. Eu estou muito feliz. Graças a Deus choveu. Nós estávamos precisando de chuva. Apesar que a chuva desceu, irmãos. Desceu e o enxurro desceu dentro da construção ali. E não foi fácil. Fez muita bagunça ali. Mas toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela chuva. Amém? E o que bagunçou, nós arruma amanhã, né? Glória a Deus por isso. Amém? Santo é o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus é muito bom. Nós estamos na nossa série, né? Profecias bíblicas para o fim, para o tempo do fim. É que nós estamos hoje, vamos falar sobre bodas do Cordeiro. Amém? Bodas do Cordeiro. Quem já viu falar essa palavra aqui? Deixa eu ver. Epa, muita gente não ouviu falar. Quem nunca tinha ouvido falar nessa palavra? Os irmãos ali nunca ouviu falar. Mas hoje nós vamos falar o que é bodas do Cordeiro. É uma profecia bíblica. É bíblico. E nós vamos falar sobre isso. É uma profecia para o fim dos tempos, para os últimos dias da igreja. É uma profecia especificamente, quase que não sai, né? É especificamente para a igreja do Senhor. Amém? Essa profecia não é para a terra, não é para a igreja do Senhor Jesus. E vamos estar falando sobre isso hoje. Apocalipse 19, versículo 7. Deixa sua Bíblia aberta nesse versículo. Amém? Então, nesses dias nós já falamos sobre vários temas. Eu creio que essa deve ser a sexta mensagem sobre o fim, sobre os últimos dias da igreja aqui na terra. Os últimos dias da igreja como nós conhecemos. Porque a igreja, como nós falamos semana passada, ela vai ser arrebatada. A igreja vai estar com Cristo nos ares. Mas o que vai acontecer nos ares? Jesus, ele disse que ia nos preparar um lugar. Ia preparar um lugar para que nós estivéssemos com ele. Então ele fala lá em João 14, 2 e 3 sobre isso. E é sobre isso que nós vamos falar nesses dias. Hoje, deixa eu ver aí. O slide está aí, Eric? Aí. Opa, passou demais aqui. Mas está aí, tá bom. Amém? Então nós já estudamos aqui sobre a igreja, a grande tribulação, nós vamos ver. Mas falamos semana passada sobre o arrebatamento. E para onde vai a igreja depois do arrebatamento? Não basta eu chegar aqui para você e falar, não, a igreja vai para o céu. Mas que céu? O que vai fazer? O que acontece com a igreja? E é sobre isso, é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, sobre as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7 diz assim: alegremo-nos, exaltemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do... Então está na Bíblia, vamos lá de novo? Vou ler de novo. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimos são os atos de justiça dos santos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante deste texto, diante da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar, Senhor, com cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa falar com a Tua igreja nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, amém. Irmãos, quando a igreja for arrebatada, vai se iniciar na terra a grande tribulação.
A grande tribulação ela durará 7 anos, porque o anticristo ele vai firmar um acordo com Israel e com as nações por 7 anos, e por 3 anos e meio, até que vai bem, as coisas vão acontecer, vai ser um tempo até próspero para a humanidade, vai ser um tempo até bom, mas quando se der no meio da grande tribulação, ele vai quebrar a aliança, ele vai quebrar o contrato, e vai começar a perseguir principalmente Israel. Ele vai perseguir todos os que ficaram, aqueles que se desviaram e que não subiram no arrebatamento. Eles vão passar pela grande tribulação e vão começar a ser perseguidos pelo anticristo e pelos seus exércitos. Então, nós vamos estar falando sobre isso mais para frente. Vai ter uma mensagem só sobre a grande tribulação. Às vezes em uma mensagem só não dá para passar, mas nós vamos falar sobre a grande tribulação. Mas antes de falar sobre a grande tribulação, nós vamos falar sobre o que vai acontecer no céu. Porque uma coisa vai acontecer no céu enquanto vai acontecer na terra a grande tribulação. Algo vai acontecer no céu, diga glória a Deus. Algo vai acontecer, é as bodas do Cordeiro. Amém? 2 eventos acontecerão no céu durante esse período. Eu fiz lá que essa linha verde é para simbolizar o céu, viu gente? Primeiro evento, as bodas do Cordeiro. Segundo evento, o tribunal de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, e no próximo culto, que formos falar sobre as profecias do fim dos tempos, vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Hoje especificamente vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Amém? Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar sobre isso para que os irmãos venham entender o que são as bodas do Cordeiro. Quem é essa noiva? Quem é o noivo? Amém? Você sabe quem é a noiva? Quem é o noivo? Jesus é o noivo e a noiva é a igreja. Se tem um noivo e tem uma noiva, o que tem que acontecer? Um casamento. As bodas do Cordeiro significa que vai haver um casamento no céu. Amém? Amém? Quem vai estar lá, diga glória a Deus. Vai haver um casamento no céu, que maravilha, irmãos. Então, tantos casamentos que nós já vimos aqui, né? Casamentos badalados, casamentos que foram esperados por 1 ano, 2 anos. A expectativa de um casamento, né? Eu mesmo, quando eu marquei o casamento com a bispa, fiquei na expectativa, vamos casar, né? Olha que maravilha. Você fica esperando o casamento. Nesses dias de pandemia nós vimos alguns casais que tinham marcado o casamento, tinha até pago a festa, mas por causa dessa pandemia não teve jeito de casar assim como eles queriam, né? Aí fizeram uma cerimônia mais simples, mas foi bonito também, porque simboliza, o casamento sempre vai simbolizar a união de Cristo com a igreja. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, o casamento é uma coisa maravilhosa. E muitos casamentos que aconteceram aqui na terra geraram muita expectativa, né? O último aí do príncipe lá que casou, né? Passou em todos os jornais, toda a revista, porque era um casamento do século mesmo. Mas o casamento do século não é aquele casamento. O casamento do século, o casamento do ano, o casamento de todos os tempos é o casamento da igreja com o Senhor Jesus. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Amém? Então nós fazemos parte da igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. Devemos entender que o céu é real. Irmãos, preste atenção. Repita comigo assim: o céu é real. Irmãos, às vezes por demorar a se cumprir a volta de Jesus, se cumprir as profecias, nós temos o céu como algo imaginário. Mas eu quero te falar nessa noite, entenda, o céu é real. E o céu foi preparado, está sendo preparado para a igreja, para mim e para você. O Senhor foi para nos preparar lugar. Essa é uma promessa de Jesus.
Ele prometeu para os discípulos: eu vou preparar lugar. Se não fosse isso, eu não tinha te falado, eu não ia falar para vocês, eu não ia enganar ninguém. Existe um céu, e o céu foi preparado para a igreja, para a noiva. Amém? Se você for lá em João, abre lá João, nós temos que ler esses versículos. João 14:2. Aleluia. Olha o que diz a palavra em João 14:2. O céu, ele foi preparar lugar para mim e para você. Olha o que diz a palavra: não turbe, versículo 1, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. Ele foi preparar lugar para mim e para você, meu irmão. O próprio Cristo, ele falando aos discípulos: eu vou preparar lugar para a igreja, eu vou preparar lugar, uma morada para minha noiva. Amém? Amém? Todo noivo prepara uma morada para a noiva, sim ou não? Eu fui lá, eu preparei uma morada para eu e a bispa morar quando nós casamos. É assim. Temos que entender que o céu é um espaço destinado à igreja, não é algo para o mundo. O céu foi preparado para a igreja. Jesus, ele está preparando morada para a igreja. É algo para nós, para os salvos, um lugar maravilhoso segundo a palavra. Pensa num lugar bom, é o céu. A Bíblia diz que lá não vai haver choro, lá não vai tristeza, lá é festa. Quem gosta de festa aqui? Amém? O céu é um lugar de festa. E a inauguração do céu é com uma festa de casamento. Amém? Você já prestou atenção? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi aonde? Em Caná da Galileia, numa festa de casamento. Então, Deus, ele estabelece 7 festas durante um ano em Israel. E a maioria dessas festas duravam semanas. Por quê? Deus é um Deus que gosta de festa, alegria. Então a Bíblia diz que o céu é um lugar maravilhoso, muito além da imaginação humana, muito além da nossa imaginação. O céu é algo inimaginável para nós. Nós não entendemos como é o céu, de tão maravilhoso que é. Aleluia. Oh, glória a Deus, tem aleluia. Aleluia. Amém. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então quer dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração de um homem como é o céu. Mas é o Espírito Santo que vai nos revelando o que é o céu para as nossas vidas. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai nos informando, ele vai nos mostrando a beleza do céu e a maravilha que está na presença de Deus. Amém? Eu quero falar para vocês, às vezes nós falamos de arrebatamento, falamos de céu, muitos se entristecem, mas eu quero falar para você nessa noite: pensa num lugar bom, pensa num lugar maravilhoso, é o céu. Então nós temos que morrer para ir para o céu? Tem que morrer para ir para o céu, infelizmente é assim, ou esperar o arrebatamento. Eu estou aqui firme, esperando o arrebatamento. Quem está aqui junto comigo esperando o arrebatamento? Amém? E quem vai subir com Cristo, diga glória a Deus. Aleluias, aplauda o Senhor bem forte, aleluias. Amém? Nós vamos entender o que é bodas do Cordeiro. O que é bodas do Cordeiro? Vamos entender nessa noite
Vamos ver se vai. Passa para o próximo aí, Eric. Me ajuda aí. Eu vou deixar o passador, que eu acho que a bateria dele está fraca. Então, o anterior. Mais o anterior. Não, agora é o próximo. Agora é o próximo. Acho que eu passei, ele passou de uma vez, né, Eric? Entendendo o que é bodas do Cordeiro. Falta não do li, mas é bênção. Então, na Bíblia, há várias figuras que representam a igreja do Senhor Jesus. Se você vê, lá muitas vezes é representado pela colheita, é representado pela lavoura, mas principalmente representado pela noiva. A figura principal para a chegada da igreja no céu é a noiva. Jesus, ele vai colocando a noiva como representante ali no céu, uma figura que representada pela noiva. Na antiguidade, irmãos, por que Jesus vai usar a figura da noiva? Na antiguidade, muitas vezes o noivo nem conhecia a noiva. Ele chegava para o pai da noiva e falava assim: eu quero casar com a sua filha. Aí ele tinha que fazer um contrato. Quando ele falava ali, aí o pai da noiva, ele lia o contrato. Se ele concordasse ali com o contrato, ele falava com o noivo: ó, beleza, pode casar com a minha filha. Então o noivo trazia uma garrafa de vinho e celebrava ali com o pai da noiva. Mas só, irmãos, que ele não levava a noiva, não. Ele voltava para sua casa, e aí ele ia preparar a casa aonde o casal ia morar. Então, e ali a noiva, ela já ficou compromissada. Ela já estava casada automaticamente. Quem lembra da passagem quando Maria, ela fica grávida do Espírito Santo, e aí José, ele fica sabendo e tenta deixar Maria assim na calada da noite, até que ele tem um sonho, e aí o anjo fala com ele que o que Maria esperava era do Espírito Santo. Quem lembra dessa passagem? Maria, ela estava desposada. José já era o esposo, mas ainda não conhecia Maria, porque ele estava nesse período que estava organizando as coisas para receber a noiva. Amém? Quem entendeu até aí? Então na antiguidade era assim. E é bom entender, uma observação para os irmãos. Só que o dia do noivo voltar da festa de casamento, o noivo não avisava para ninguém. Ele não fazia, ele não mandava convite igual nos dias de hoje. Ele só chegava. Ele chegava para buscar a noiva. E quando ele chegava, aí fazia-se uma festa que durava uma semana. Você está entendendo por que Jesus chamou de bodas do Cordeiro? Porque é bodas. Por que dura 7 anos? Porque era assim, era um costume na antiguidade. Então passava ali, se nós observarmos, o casamento durava uma semana. Quantos anos vai durar a grande tribulação? 7 anos. Então quantos anos vocês acham que vai durar a festa, as bodas do Cordeiro nos céus? 7 anos. Então na verdade, tudo que está na Bíblia é para nos ensinar. Jesus, ele é um noivo. E ele também deixou um vinho. Ele também derramou por nós o seu sangue na cruz do Calvário. Quando nós tomamos o vinho na Santa Ceia, nós falamos que ele representa o sangue de Cristo que desceu na cruz do Calvário. Pastor, mas e o contrato? Qual que é o contrato? Ele também deixou um contrato, meu irmão. Ele deixou um contrato, está aqui o contrato. Ficou também um contrato estabelecido com a noiva. Então, o que nós estamos esperando agora? Estamos esperando porque ele foi preparar casa. Ele falou lá em João 14 que ele foi preparar uma casa para nós, a noiva, a igreja. Então, mas a qualquer momento ele falou que ele pode voltar. Nem o dia, nem a hora, ninguém sabe. Mas ele vai vir buscar a noiva.
para a grande festa, para a maior festa de todos os tempos. Pensa numa festa grande, pensa numa festa maravilhosa. Qual a maior festa que existe no Brasil? Sem ser carnaval, irmãos. Quem conhece? Tem uma festa no sul que chama Oktoberfest. Dura um mês. Quem já viu falar? Passa na televisão, eu creio que muita gente já viu falar. Mas eu quero te falar de uma festa que vai durar não um mês. Um mês é muito tempo. Mas a festa que eu vou falar para você, ela vai durar 7 anos. Diz comigo, 7 anos. Glória a Deus, aleluia. Olha que maravilha. 7 anos, irmãos. É bênção demais. Vai ser uma festa de arromba. Vai ser um trem, vai pegar. Vai ter picanha, irmãos. Vai ter muita picanha para comer. Vai ter Coca-Cola, quem gosta? Vai ser bom demais. Vai ter doce à vontade. Quem pode dizer glória a Deus? Vai ter doce. Aleluias. De tudo quanto é qualidade. Eu lembro quando nas festas lá perto do meu avô, quando eu era menino, tinha doce de tudo. Uma mesa, 4, 5 metros de mesa com todo tipo de doce. Lá vai ter doce de toda a qualidade. Ah, no céu não vai comer. Será que não? Jesus, quando ele ressuscitou, lá em João 21, fala que ele comeu peixe e pão com os discípulos ali na praia. Amém? Quem lembra dessa passagem lá em João 21? Ele comeu, depois de ressuscitado, nós vamos ter um corpo igual ele, nós vamos comer. Mas eu tenho uma notícia muito boa. Além de tudo, de ter doce, ter Coca-Cola, ter todo tipo de carne, ter arroz para quem gosta de arroz, lasanha para quem gosta de lasanha. Você pode comer à vontade que não vai engordar. Olha que maravilha. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluias. Lá no céu você não vai engordar. Vai comer sem peso na consciência. Aleluias. Mas no céu não tem jeito de ter glutonaria também não. É pecado. No céu não vai ter pecado, não vai ter glutonaria. Olha que maravilha. Então, amém? Irmãos, então isso que eu tenho que falar para você. Aonde será essa festa maravilhosa? É no céu. Jesus é o noivo. E o próprio Jesus, ele ensina em suas parábolas sobre a noiva e sobre as bodas do cordeiro. Lá em Mateus, capítulo 25, versículo 1, vai falar sobre as 10 virgens. Vai falar de 10 moças que estavam ali com a noiva esperando o noivo. É uma alegoria. Jesus está falando sobre a vinda deles, sobre quando ele virá para buscar a igreja. Ali diz que, aí tem toda a história, que 10 guardaram azeite, 10 foram prudentes, ou 5 prudentes, e 5 eram loucas, diz a Bíblia, porque elas não guardaram reservas. Não guardaram reservas para o dia da chegada do noivo. E preste atenção no texto, o texto fala assim: alguém gritou, olha o noivo já vem. Então elas se prepararam, porque é como acontecia os casamentos. O noivo chegava numa hora em que a noiva não esperava. E aquelas virgens, elas adormeceram, elas não perseveraram, elas não tinham azeite de sobra, elas não estavam esperando o noivo, porque cansaram. Irmãos, nós não podemos cansar, nós não podemos desistir, nós não podemos ficar desatentos, porque o noivo pode vir a qualquer momento. Aquelas virgens, elas esperavam o noivo, mas um dia elas cansaram, um dia elas adormeceram. A Bíblia diz que mesmo assim, 5 delas guardaram azeite de reserva para o momento da chegada do noivo, mas 5 não deixaram. Por que o azeite? Porque o azeite era para que as suas lâmpadas ficassem acesas, para quando o noivo viesse, elas pudessem iluminar o caminho por onde ia passar. Amém? Quem está entendendo? A Bíblia também fala
Jesus, em uma outra parábola da grande ceia, lá em Mateus 22, do versículo 1 até o versículo 14, vai falar da grande ceia. Ele vai contar que um senhor, o rei, preparou uma grande festa, mas o povo não se interessaram pela festa daquele rei, e cada um começou a seguir sua própria vida, começou a seguir o seu próprio caminho, se desviando cada um para um lado, cada um fazendo aquilo que dava na sua cabeça, e começou quando ele veio, chamou, convidou para essa grande ceia, essa maior festa que nós estamos falando. Um falou, eu não posso ir. O outro falou, também não posso. O outro também, eu não posso. Então, aquele senhor, ele manda juntar todo tipo de gente. Vai nas esquinas, nas encruzilhadas e traz todo tipo de gente para a festa. Porque eu vou fazer a festa. Independente se você quer ir ou não, a festa vai acontecer. Amém? E a Bíblia diz que, então se juntou muita gente naquela festa. Mas o servo daquele senhor ainda falou, ainda tem lugar. Ele falou, então busca mais gente. Vai lá, busca gente. E encheu aquela festa. Mas, um certo período ali da festa, aquele senhor, ele começa a andar no meio da festa, e ele acha ali uma pessoa que não está vestida adequadamente naquela festa, e a Bíblia diz que ele manda amarrar e lançar fora daquela festa. O que nós entendemos com essa palavra, com essa parábola, é que para estar na festa, tem que ter vestes nupciais. O que são vestes nupciais? Se nós formos lá no texto de Apocalipse 19, 7, vai falar que a noiva estava vestida de um linho finíssimo. E esse linho fala de santidade. Irmãos, para subir tem que ter santidade. Ah, pastor, mas não é assim, não é bem assim. Não, tem que ter santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. A igreja, a noiva do Cordeiro, ela tem que se vestir adequadamente. Ela tem que estar pronta para a festa. Suas vestes têm que estar limpas em santidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem que ter santidade. Por isso, aquela pessoa foi retirada, porque ela parecia com a noiva. Ela parecia crente. Ela estava no lugar de crente, mas não tinha comportamento de crente. Nós temos que ter cuidado, irmãos, como nós temos levado a nossa vida diante de Deus. Aquela pessoa foi tirada da festa. Aqueles primeiros convidados, irmãos, não está falando da igreja, representa Israel, que não aceitou o convite. Mas o segundo tipo de pessoas, que está nas encruzilhadas, que aquele Senhor mandou buscar, representa nós, a igreja, que temos nossos defeitos, nossas dificuldades, mas nós temos que estar debaixo da presença de Jesus, porque a salvação, na verdade, ela é de graça, mas ela tem um preço. Nós temos que estar debaixo da cruz do Calvário, porque esse preço foi Jesus que pagou. Se você não reconhecer que um noivo pagou um preço, não adianta, irmãos, você vir na igreja. Não adianta você estar aqui se você não reconhecer que só Cristo pode nos dar a salvação. Só Ele é o Rei das nossas vidas, amém? Amém, Ele pagou um preço, um alto preço, um preço de sangue por cada um de nós. E a Bíblia diz que aquela pessoa que as suas vestes, pessoa sem santidade. E é por isso, irmãos, que nós falamos sobre santidade na igreja. Certa vez um irmão chegou e falou, vai sair 3 irmãos aqui, porque diz que a igreja é muito tradicional. Eu falei, nós? Até olhei, né? Não, ela vai para uma igreja porque na igreja que ela vai até pode beber. Eu falei, não, então ela pode ir, porque aqui não pode beber. Aqui nós temos que seguir um padrão, os princípios bíblicos. Mas na Bíblia, pastor, aí o argumento veio. Na Bíblia, a Bíblia não fala, não proíbe.
beber. Não tem nenhum versículo. Paulo, aí a citação assim, Paulo até diz, Paulo até fala assim para Timóteo beber para sarar suas dores. Falei, perfeitamente, fala mesmo. Mas a Bíblia fala que os bêbados não herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala, obedecei os vossos pastores. Nosso pastor falou que não pode beber, então nós não vamos beber, porque desobediência é pecado. E se você for na Bíblia, primeira menção sobre bebida, o que você vai ver? Primeira menção sobre bebida vai lá falar sobre Noé. Noé, depois que ele sai da arca, ele planta uma vinha, diz a palavra, e a primeira coisa que ele faz ali do fruto da vinha é vinho, ele se embebeda, e naquele tempo, ele amaldiçoa seu filho e toda a geração do seu filho Cã. Então, podemos dizer que 25% de toda a população da terra foi amaldiçoada por causa da bebida, lá no tempo de Noé. Está entendendo, sim ou não? Segunda menção de bebida na Bíblia, quem sabe? As filhas de Ló. As duas embebedaram o próprio pai e tiveram um incesto com o próprio pai. Bebida. Beber é pecado. Não tem que ver, irmãos. Está entendendo, sim ou não? Nessa igreja, aqui é pecado. Não sei as outras, mas aqui é pecado. Bebida é pecado. Ah, pastor, um vinhozinho, pode? Não, não pode. Aqui nessa igreja não pode. Se você estiver bebendo, está desobedecendo. E eu tenho que te avisar sobre isso. Porque, senão, se a sua vida não estiver lá, eu não tiver falado isso, eu vou pagar pelo teu sangue. Mas se eu te avisei, então não vou estar pagando pelo seu sangue. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? A noiva, ela tem que estar com suas vestes limpas, de vinho, de linho finíssimos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem não ficou contrariado, bate palma, aplaude o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Então tá bom, glória a Deus. Amém? Aonde e quando vai acontecer? Deixa eu ver se vai. Já deu aí. Eric, obrigado. Onde e quando vai acontecer? Primeiro, essa festa vai acontecer no céu. Diz assim comigo, no céu. E quando vai acontecer? No intervalo entre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus para julgar as nações. Amém? Então esse será o período. Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, na segunda vinda de Jesus, quando Ele se manifestar para todas as nações, que Ele colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, e aquele monte se fender, partir ao meio, então nós, a igreja que foi arrebatada, vai se manifestar também com Ele. Nós viremos com Cristo. Amém? Nesse tempo, a noiva será, nesse período de 7 anos, a noiva será adornada, ela será preparada, ela estará com Cristo e será preparada com roupas que representam a justiça dos santos. A roupa da noiva, por isso é tão importante, ela representa a justiça dos santos. Os santos, eles podem justificar a si mesmos? Não, é através de Cristo que nós somos justificados, através do sangue do Cordeiro que foi derramado no Calvário. Lá no texto que nós lemos no início, diz assim: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, quer dizer, se preparou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, quer dizer, vai brilhar. O linho da noiva, a roupa da noiva vai brilhar, vai resplandecer, porque o linho finíssimo
são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, 7 e 8. O texto diz que ocorrida foram as bodas do Cordeiro. Então está falando às vezes muita gente fala assim, que o arrebatamento da igreja vai ser no final da grande tribulação. E cita esse texto. Mas aqui já não fala mais da noiva, está falando da esposa. Já aconteceu as bodas do Cordeiro. O casamento, a festa já aconteceu. Ela está se manifestando, e é na manifestação da noiva com o Cordeiro é que acontece esse texto. Então, nesse momento que a noiva se apresenta aqui em Apocalipse 19, tudo já aconteceu. A grande tribulação já aconteceu, porque ela encerra com a queda da Babilônia e das nações. Como nós vamos pregar, mas isso é complexo. Mais para frente vamos estar falando sobre a queda da grande Babilônia e de todas as nações. Vamos falar sobre isso também. Então tudo já está pronto. O tribunal de Cristo, que nós vamos falar na próxima semana ou na outra, já aconteceu e já foram concluídos. Então é bom entendermos, quando a igreja vem com Jesus para julgar as nações, no final da grande tribulação, tudo já aconteceu. Isso aqui tudo já foi consumado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem não entendeu, vocês sabem, pode mandar mensagem pelo celular: bispo, eu não entendi esse ponto, eu quero que me explique. E eu quero que você mande mesmo, que eu quero que essa igreja entenda como serão os últimos dias da igreja. Amém? O tribunal de Cristo, nós vamos estar falando dele no próximo culto. Quem serão os participantes? Pode passar, Eric. Os participantes das bodas do Cordeiro. Quem será? Essa festa da noiva e do noivo é exclusiva. Diz assim: essa festa é exclusiva. É a noiva e o noivo. Mas tem também lá os anjos, os serafins, os querubins, vão estar lá também. Mas vai ter mais gente também na festa. Só porque a noiva é a igreja. Mas lá vai ter também Abraão, vai ter lá os profetas do Antigo Testamento, vai estar nessa festa, eles vão estar também. Amém? Então vai ser uma festa com muitos participantes, mas exclusiva para quem mora no céu, para quem está no céu. É uma festa para o céu. Aleluias. Trata-se de todos os que subiram no dia do arrebatamento, a igreja. Spurgeon, um dos maiores pregadores do século XIX na Inglaterra, ele fala que no céu nós vamos ter três grandes surpresas. Primeiro, que muita gente que você pensava que estaria lá, não vai estar lá. A segunda surpresa é que muita gente que você esperava não estar lá, que não estaria lá, estarão lá. E a terceira surpresa é a melhor delas, é que eu vou estar lá. Amém? Quem vai estar lá, dê um glória a Deus bem forte, aleluia. Diz: eu vou estar lá, glória a Deus. As três surpresas. Então, eu vou estar lá. Essa é a melhor de todas as surpresas. Amém? Muita gente estão levando a vida de qualquer jeito. Muita gente, você pensa que é crente, que fala: não, esse aí tem que amarrar uma pedra, senão ele vai passar do céu. Na verdade ele passou, né? Amarrar uma pedra no pé dele, senão ele passa do céu, de tão santo que ele é. E você pensa que ele vai e não vai. E tem gente que você pensa assim: não, esse irmão aí é tão quietinho, tão na dele, esse aí eu acho que não vai para o céu. E quando você chega lá no céu, ele vai estar lá. É porque o julgamento não pertence a nós. O julgamento, ele pertence a Deus. Amém? Então, muitas surpresas vão acontecer naquele lugar. Muita gente que nós não esperávamos que estariam ali, estarão. Os judeus e seus mártires não vão estar lá na grande tribulação, nas bodas.
os salvos da grande tribulação também não participarão desse maravilhoso acontecimento, porque eles só se manifestarão no final da grande tribulação, quando Jesus vir com a igreja, nós, a igreja do Senhor. Então, é a igreja que vai participar. A festa vai acontecer no céu, e nós como igreja devemos esperar por esse grande dia, por esse maravilhoso dia, estarmos juntos para adorar e exaltar o nome do Senhor. E o mais importante, é igual a canção que nós estávamos cantando aqui no final do louvor, que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E é isso que nós vamos estar louvando, adorando. Eu fico olhando os irmãos que chegam depois do louvor, porque não gostam do louvor. E eu quero te dar uma notícia: lá no céu, o louvor vai ser sem parar, vai ser em todo tempo, vai ter louvor. Em todo tempo nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos declarar que toda honra, toda glória, todo louvor, o domínio, a majestade pertence ao Senhor, amém? Nós vamos declarar que Ele é maravilhoso, que só Ele é digno de todo o louvor, amém? Essa vai ser a função minha e sua lá no céu: adorar e exaltar o nome do Senhor. Por isso, eu convido você para começar a fazer o estágio aqui. Toda profissão existe um estágio para fazer, tem que fazer um estágio. É assim ou não é? Então você comece fazendo o seu estágio aqui na terra, adorando e exaltando o nome do Senhor, amém? E eu quero te falar que quando você chegar no céu, pensa o quão maravilhoso é você estar diante de Cristo, como a noiva do Cordeiro, com as suas vestes brancas, se aproximando da maior festa de todos os tempos, amém? Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé.